Olá, boa tarde. Fernanda tá entrando. Oi, ideia. Eu entrei pelo Fene, Oi, né? boa Ou não? tarde. Oi? Boa tarde, amor. Eu entrei pelo soninho meu? Entrei, né? Entrou pelo e-mail. Porque eu tava conectado no outro também, eu fiquei confusa. Bom, pessoal, boa tarde. Para quem já está entrando, a Boa gente vai tarde. esperando vocês chegar e já vamos dando as boas-vindas. Vou dar as boas-vindas à Fernanda Meirelles, minha colega de tantos anos, amiga, colega de faculdade, amiga, colega de profissão, né? Quem diria, hein, bonita? Quem diria, a gente aqui, depois de tantos anos, 20 e poucos anos, estamos aqui juntas agora para fazer um diálogo sobre o soninho do bebê, sobre a rotina diária, sobre a higiene de sono, né, Fê? Isso aí. A gente vai E falar sobre isso e eu queria deixar também aberto para perguntas, assim, no final. tá. Tá bom? Eu queria, a Fernanda já fez uns vídeos ontem pedindo desculpa, mas eu queria também, né, pedir desculpa para quem estava aguardando assistir no dia de ontem a live. A gente teve problemas com a internet, né, Fê? É. E, e aí a gente teve que adiar para hoje. Vamos torcer para dar tudo certo, né? A gente está dependendo da tecnologia. A gente vai torcer para dar tudo certo para a gente poder fazer esse diálogo. Boa tarde, Aline. Então, eu pode deixar, tá, Fer, que eu leio, eu vou mediando. Então, eu quero que a Fer se apresente para quem está Tá entrando, para quem bom. está Boa assistindo a tarde, gente. pessoal. Eu vou me apresentando devagarinho para deixar o pessoal chegando. Peço desculpas pelo reflexo Eu do nem me meu apresentei, óculos. né? Eu falo que você quer se apresentar como se todo mundo soubesse quem sou eu, né? Não é, famosa, ué. Deixa eu me apresentar também. Vai lá, Eu Déia, sou se a apresenta. Andreia, né? Eu sou a Andreia, coordenadora do Instituto Florescer, psicóloga perinatal. Tenho trabalhado já há alguns anos com bebês, mas a gente não trabalha aqui no Florescer esse tema do sono, e é um tema que tem muita demanda, assim, as mães têm pedido bastante ajuda com sono, e aí que eu lembrei da Fernanda, que tem um trabalho super bacana lá em Niterói, no Rio, e aí encontrei em contato, falei, Fê, vamos conversar sobre isso. Tem bastante mães querendo dicas, querendo conversar sobre o soninho. E a gente vem conversando há alguns dias sobre essa live. Então é isso. Fê, fica à vontade. Então, pessoal, deixa eu me apresentar rapidinho. Como a Andrea falou, já somos colegas de profissão e amigas já há mais de 20 anos, né, Déia? Que é desde o início. Então, tem pelo menos aí uns 25 anos que a gente. Oi, Joyce. Que a gente já se conhece, né? E se relaciona muito bem, e se afina muito bem. E depois que entrou esse caminho da maternidade, a gente se afinou mais ainda, se identificou mais ainda, né? E em 2014, 2015, eu comecei a trabalhar com o sono infantil, justamente por eu ter atravessado essa experiência e porque desde sempre sono e sonhos foram coisas que me instigaram na psicologia, né? Então eu já estudava sobre isso e aí quando eu enfrentei essas dificuldades com o meu filho lá atrás pequenininho, eu comecei a trabalhar mais, a estudar mais e aí quando apareceu o curso para fazer, eu mergulhei de cabeça e até hoje eu trabalho com isso, então assim, vão 6 anos de trabalho e dedicação ajudando, né, as famílias a se afinarem aí, a entenderem a questão do sono. Não só o do sono do próprio filho, mas do próprio sono, né? Eu fiz grandes descobertas a respeito do meu sono, né? Depois que eu comecei a estudar. Então, eu também trago novidades muitas vezes para os pais e para as famílias com relação ao sono deles também, né? É, eu já faço isso há 6 anos, já atendo várias famílias e comecei com o Instagram, já deve ter uns 2 anos,
a divulgar meu trabalho mais ainda, né? E a gente começou a fazer essas lives agora. Eu não sou muito afinada com live, mas eu acho que é importante para a gente poder ajudar as pessoas cada vez mais, né? Eu estou abrindo aí uma possibilidade para a gente poder se aprofundar melhor no sono do bebê, que é um curso gratuito que vai acontecer no dia 14 de agosto. Eu estou abrindo as inscrições, logo após a live a gente vai abrir as inscrições, tá bom? Então é um curso gratuito, online e ao vivo. Eu vou falar mais dele ao longo da live para o pessoal que foi entrando não perder isso aí. Bacana. Tá A Fernanda é muito disponível, né? Eu conversei com ela, daí algumas pessoas tinham falado que podiam assistir a live ontem, mas não podiam assistir hoje. A gente foi acolhendo essas perguntas, as dúvidas dessas mães. A Pedro falou: passa para elas o link para se inscrever no curso, né? Eu achei super bacana. A Fê acolhe essa demanda, esse pedido. Acho que é bem do lugar de quem sabe o quanto é difícil uma noite mal dormida, quem dirá meses de noites mal dormidas, né, Fê? Exatamente. Eu passei por isso, assim, eu sei o quanto é importante essa coisa do apoio, sabe? Não adianta a gente simplesmente mecanizar tudo e falar, não, perdeu, a live vai ficar gravada, né? Não dá para lidar com frieza quando se trata desses assuntos, né? Com relação a filhos, né? A gente precisa, se a gente é profissional perinatal, acho que a gente precisa acolher isso de alguma forma, né? Então, eu tomei contato com as perguntas, né? A André me passou e eu vou procurar respondê-las aqui, né? Na live. E o que eu não consegui contemplar, eu peço que vocês se inscrevam no curso, porque eu vou responder essas dúvidas no curso, até porque é um curso ao vivo. Então é um curso assim, é quase como uma consultoria coletiva, sabe? Vão ser 3 encontros, então a gente tem a possibilidade de conversar bastante sobre cada caso, cada história, né? Então eu sei o que é não dormir por muito tempo. E eu sei que isso, a privação de sono é enlouquecedor, né? Fora os prejuízos físicos, né? Além dos emocionais, tem os prejuízos físicos também, com relação à nossa privação de sono, né? Então, pessoal, se vocês quiserem começar a deixar perguntas aqui também, eu vou Isso. lendo as perguntas para a Fer. A Fer também já se organizou para conversar um pouquinho sobre a importância da rotina diária e da higiene do sono, né? Se você quer já ir falando, Fer, aí eu fico mediando as perguntas. Tá, eu vou começar a falar então sobre a rotina diária, né? Vou falar um pouquinho sobre o que ela é, né? Como que ela se adequa em algumas fases do desenvolvimento do bebê. E depois eu falo sobre a higiene do sono, né? Vou tirar meu óculos porque esse reflexo está realmente me incomodando. Então você vai lendo aí as perguntas, pelo amor de Deus, André. Tá bom. Então, a rotina diária, o que eu tenho para falar logo de cara com relação à rotina diária é sobre a importância da consistência. A gente entende muitas vezes que a gente precisa de uma rigidez, né? Que a rotina tem a ver com rigidez, né? E com prisão. Uma vez eu vi alguém falando, isso me marcou muito, né? Eu vi alguém que já repetia aquela rotina assim, já por vários anos, e a pessoa desabafou assim, e eu tava por perto, e a pessoa desabafou assim, que coisa difícil essa rotina, não aguento mais. E eu falei, gente, isso não é rotina, isso é prisão, né? Porque eu acho que, como diria Renato Russo, né, disciplina é liberdade. Então, a disciplina nada tem a ver com a questão da rigidez, né? E a rotina, a mesma coisa, não tem a ver com rigidez, tem a ver com consistência, né? E aí, assim, ao longo da rotina, o mais importante a se fazer é ter persistência além da consistência, né? É a repetição. Os bebês aprendem muito por repetição, né? E eles se sentem mais seguros e menos ansiosos se a gente está sempre seguindo aqueles momentos, né? Encaixando um momento atrás do outro da rotininha deles. Eles sabem o que esperar depois daquele banho de sol. Eles sabem que depois daquele relaxamento,
eles vão ter, de repente, um banho cheirosinho, de higiene, e aí depois eles vão ter uma massagem gostosa, vão mamar gostoso e vão dormir, né? Aquela sonequinha. Então eles têm essa consistência. Só que isso, para ele ter essa segurança, é importante que haja uma consistência, né? Não adianta a gente, de repente, praticar a rotina um ou 2 dias, e aí, claro, a realidade ela é tentadora, né, André? Ela tá sempre vindo coisas aí acontecendo na nossa vida para tirar a gente da rotina. Isso é sabido, isso todo mundo experiencia, não é porque eu sou consultora do sono que tudo funciona, que a minha rotina é maravilhosa, não tem nada disso, assim. Mas a gente se esforça e a gente precisa se esforçar para transmitir essa segurança através da rotina para o bebê, né? E o que seria, assim, por exemplo, eu vou começar falando sobre o recém-nascido, né? Muitas mães e pais me procuram e me perguntam com relação à rotina do recém-nascido, né? Poxa, mas o meu filho mama em livre demanda, né? Como que eu faço para ter uma rotina consistente com o meu bebê se ele mama a cada 1 hora, a cada 1 hora e meia, mama quando ele tá com soninho, ou mama quando ele tá querendo um carinho, enfim, né? Não só com fome, mama também quando tá com fome. Como que eu monto uma rotina assim, se de alguma forma ele fica mais livre para mamar, né? E, na verdade, existem algumas coisas que já podem acontecer na vidinha deles e que podem ter um momento mais consistente ao longo do dia. Por exemplo, o banho de higiene que eu chamo, né? Eu divido banho em banho de higiene e banho relaxante. O banho relaxante não é com sabonete, shampoo, nada disso. O banho relaxante é só água quentinha e para relaxar sem muito movimento, sem agitação. Depois eu vou falar sobre isso. Então, o banho de higiene é um momento que pode acontecer, por exemplo, durante a manhã, né? Algumas mães dão 2 banhos durante a manhã, o de higiene, e à noite o de balde, né? Que eu também vou dar aula de balde também na aula de balde é engraçado, né? Mas é isso, é o banho do ofurô do bebê, é um banho relaxante que eu ensino no curso também, tá? Eu vou ensinar a Chantala também. Então, algumas mães gostam de fazer o banho de higiene à noite, só à noite, e juntam o banho de higiene com o banho relaxante. Algumas mães dão o banho de higiene de dia e o banho de higiene à noite. Isso, por exemplo, o banho de higiene pode acontecer exatamente no mesmo horário. O banho relaxante pode acontecer exatamente no mesmo horário. O banho de sol pode acontecer no mesmo horário, né? Existem alguns pontos na rotina do recém-nascido, até os 3 meses mais ou menos, que pode nortear já a rotina dele, né? E alguns conhecimentos que são importantes da gente ter com relação ao bebê, que também podem nortear a gente com relação a uma rotina mais ou menos consistente até os 3 meses. O que, por exemplo? As janelas de sono. As janelas de sono é o tempo que o bebê consegue ficar acordado entre uma soneca e outra. Um bebê recém-nascido, ele consegue ficar acordado no máximo 40, claro que isso são médias, tá, gente? Não adianta, mas o meu bebê fica 1 hora e meia acordado, nossa, então tá tudo errado. Não é isso, gente. As tabelas são referências de estudos e anos de pesquisa, mas não servem para rotular nem outros bebês. A gente precisa ter cuidado com isso, né? Até porque cada caso é um caso, né? Isso eu sempre gosto de falar. Mas, em média, um bebê recém-nascido costuma conseguir ficar acordado entre 40 e 60 minutos. Então, é o tempo do quê? De tomar um banho, de trocar uma fralda, de interagir um pouquinho, mamar e dormir, né? Então, essa referência é uma boa referência para a gente saber que, por exemplo, já está na hora, né, de dormir de novo. E aí, como que eu faço? Eu levo ele para um ambiente de sono, para um ambiente calmo, mais escurinho, para ele poder relaxar e dormir. Eu vou oferecer essa soneca para ele, né? Às vezes ele dorme
40, 50 minutos, 60 minutos. A soneca é muito importante também, né? Com o tempo, vão abrindo mais possibilidades desses marcadores de rotina irem acontecendo. As sonecas vão acontecendo mais ou menos no mesmo horário, né? Até a própria livre demanda, né? Que é livre para ele, mas de alguma forma eles vão regulando os horários, né? A gente vai sabendo que os horários da fome, né? Os horários da alimentação por fome mesmo, vão regulando, né? Então isso serve também de referência para a rotina. Quando eles vão ficando mais velhinhos, vão ficando com 4, 5, 6 meses, por exemplo, quando teoricamente inicia-se o alimento sólido, né? Que começa o oferecimento do alimento sólido, os horários da alimentação são mais certinhos, né? Tipo, vamos supor, toma café da manhã às 7h30, aí, sei lá, toma um lanche às 9h30, aí às 11h30 almoça. Tô dando horários assim soltos, tá, gente? Não é para seguir isso, não. É só para exemplificar, né? 11h30 almoça, 2h30, 3 horas lanche. Então são horários mais marcadinhos que facilitam mais ainda a rotina, as sonecas. Então facilita mais ainda enquadrar isso numa rotina. Mas eu acho que de tudo, né, com relação à rotina, nada ajuda se a gente não tiver realmente a consciência de que a rotina, na verdade, ela não vem para aprisionar ninguém, ela vem para libertar a gente, né? Por quê? Você sabe uma Diga. coisa que eu percebo, inclusive era o que eu li assim muito na época que eu estava com bebês, né? Que eu tive bebês, de observar, porque às vezes a gente fala assim, não tem rotina, né? Muitas mães falam, não tem rotina em casa. Mas se a gente para observar o que está acontecendo, a gente percebe que já tem uma rotina, Aham, aham. né? Isso é muito comum. Que já É, tem uma rotina, então assim, o bebê já está se acostumando a fazer as coisas em alguns horários, eu né? vejo isso muito, é muito interessante. As mães, às vezes, quando me procuram, e eu pergunto, porque justamente eu sei disso, né, que você falou. Eu falei, e qual é a rotina atual? Aí a primeira coisa que me fala, não, esse é meu problema. Eu não tenho rotina. Ele não tem rotina. Aí eu falo, peraí, calma, vamos lá. Que horas ele costuma acordar? Ah, ele costuma acordar entre 6h30 e 7 horas. Ah, e depois, o que vocês costumam fazer? Ah, geralmente a gente vai dar um passeio. Isso antes, né? Agora não. Mas geralmente a gente vai dar um passeio no parquinho, vai na pracinha. Aí depois ele come uma fruta. E aí? Aí ele almoça entre 11h30 e meio-dia. Então, assim, a gente, exatamente porque a gente tem uma ideia, uma noção de que rotina é algo rígido e rigoroso, né? De que 7h30 acorda, 9 horas come a fruta, 11 horas almoça, 1 hora dorme. Isso não é rotina, né? Isso é quartel, isso é rotina de quartel, né? E a gente precisa saber flexibilizar a dinâmica de cada família. Isso é uma coisa que eu pergunto muito, assim, mas qual é a dinâmica de vocês? Né? Ah, porque meu bebê, ele tá indo dormir 9h30, 10 horas, e eu li que é muito tarde para um bebê dormir. Ok, mas como que é a rotina da noite de vocês? Como que acontece isso? Ah, a gente desacelera lá por umas 9 horas. Bom, então o bebê de vocês está inserido. Ou então, o que acontece muito, André, é muito comum. Por exemplo, eu não tenho como começar a rotina de sono do meu bebê, do sono noturno do meu bebê, às 7, porque o meu marido chega às 7h30 do trabalho. E aí ele tá morrendo de saudade do bebê, e na hora que eu tô dando banho nele, ele vem, abraça, beija. E aí, o que que você faz numa situação dessa? Você fala, não, não pode, segura a onda, né? O problema é seu que você chega às 7h30 do trabalho? Pelo amor de Deus, né? Aí eu Ou adapta preciso. essa vida aos horários da família, né? Exatamente. Aí você tem que dar isso, né? Não é porque o estudioso, sei lá, onde disse que Tá dando uma travada, Fê.
ver se melhora. Tá travando ainda? Deu uma Tá travada, agora travando? tá voltando. Vamos ver. Tá melhor? Tá assim, aquela imagem quadriculada, um pouco lenta, mas estou te ouvindo. Ai, meu Deus. Alguém escreveu aqui, ó, 11 horas almoça. Ai, ai. Aqui, Aqui. às vezes, só 15 horas. Tá, alguém tá contando que na casa dela o almoço é só 15 horas. É, e a gente tem que adaptar muitas vezes E a é isso, história é dessa a rotina de família. vocês, né? É, não tem Tá jeito. travando um pouco ainda, a Ed tá falando. Pois é. Vamos ver se melhora. Deixa eu ver aqui, gente. Eu ainda tô com um problema na minha internet. Na verdade, a minha internet só vai ser consertada na semana que vem, né? E eu tô tentando. Sério? Na verdade eu vou ter que trocar tudo, sabe? E então eu já consegui marcar, então eu tô tentando um lugar aqui que fique bom. Como é que tá o Tá, mas sinal? agora a gente tá te ouvindo. Tá, tá. Eu não sei como é que vai rolar os atendimentos na semana que vem, mas tudo bem. Um dia de cada vez. Não vou poder entrar em pânico Experimenta agora. a linha telefônica, Fê. Pois é, vou ter que partir para ela, não vai ter jeito não. Doido, isso nunca pensei, mas é isso, são os recursos que a gente tem agora, né? Não dá para deixar de trabalhar. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Só me avisa, Tadeia, quando estiver caindo, eu Tá, tento, tudo sim. tento até que eu saia e vá para outro lugar, alguma coisa assim, Não, mas tá? já falaram. Tanto a Luísa quanto a Ed comentaram que tá melhor. Ai, que bom, que bom. Então, então a gente assim precisa ter essa adaptação à rotina de cada família. Obrigada, Joyce. A Joyce é minha companheira, meu braço direito. Ela sabe que eu me desespero. A Joyce Aliás, é a Joyce que eu penso que é a Joyce, é, né? ela mesma, ela Ai, mesma. querida. Oi, Joyce. Ela me apoia. E então a gente precisa estar sempre adaptando a rotina da família, né? Então, muitas vezes quando perguntam como é meu trabalho, eu não atendo só o bebê, né? O assunto não é sobre o sono só do bebê, né? Eu preciso conhecer como é que é o sono desses pais. Como tá o sono desses pais, eu sei, né? Certamente não tá bom, né? Mas como que é a dinâmica? Como funciona? Como eles absorvem essa coisa do sono deles e do bebê? Como eles encaram, né? É uma pergunta? Uhum. A Nanda fez um comentário ali, posso ler. Ah, Rotina é ouro, aqui funciona perfeitamente, a bebê dorme certinho e come bem. Dorme 20 horas e acorda às 6h30 desde 3 meses. Mas sou muito rígida com os horários, ela está contando. mas você vê isso como um problema? Porque também tem isso, né? Às vezes a gente é rígida e ok, né? E funciona bem pra gente também, né? Porque isso que é importante, não é criticar a rigidez, é quem lida bem com a É o rigidez. que faz sentido, né, Fer? Para mim, Exatamente. eu sempre achei o horário bem importante. Me Sim. norteava. Então, bom, vai ser mais ou menos 6 da manhã que vai mamar. Ela tá dizendo que tá ótimo. Né? Eu pensava, seis Fernanda, da manhã agora que vai eu vi. acordar, vai mamar, vai voltar a dormir, vai acordar 9, porque eu nunca gostei de acordar cedo, né? Então, eu sempre É, tentei, tipo, eu também. acorda para dar mamar e volta a dormir, por favor, né? E a gente vai convidando os bebês, não que todos aceitem, né? Porque eu falo, minhas duas primeiras filhas aceitaram esse ritmo de acordar um pouquinho mais tarde comigo. Os meus dois meninos, não. Então, tem Eles o são lado da diferentes, mãe, né? né? Que vai fazendo um convite, mas tem os bebês que resolvem também, que vão botar outra Não, é isso. rotina. E cada um é um, né? O João, meu filho agora mesmo, eu tava tendo uma conversa com ele, né? Eu falei, né, que eu tava tendo uma conversa com ele há pouco tempo, mínimo meia hora antes, e eu tava falando também do sono dele, né? Assim, tipo, trazendo para ele a importância da consciência do autocuidado até com relação ao sono dele, né? Sobre essa coisa, porque agora com a quarentena esses horários estão bagunçadérrimos, eles estão o tempo inteiro jogando online, falando no WhatsApp o tempo inteiro, né? E esse excesso de tela e esse excesso de estímulo até de madrugada,
Não é só porque não rende no estudo no dia seguinte, mas é porque isso uma hora dá ruim feio, né? Então eu estava falando exatamente que assim, que a higiene pessoal é importante, a higiene do sono é importante, né? Eu ainda brinquei com ele, eu falei assim, olha que ironia, eu vou dar uma live agora falando exatamente sobre isso. Então eu tô aqui conversando com você para você começar a ter esse autocuidado, essa autonomia do seu próprio sono, perceber o quanto é ruim ficar acordado até as 4. É muito legal, né? Porque você está falando com seus amigos, mas o quanto o dia seguinte não rende para você, Conta porque pro você foi. pessoal que o teu filho é adolê, né? Ele é adolescente. Tá travando, Fer, só um pouquinho. Você tá ouvindo bem? Travou um pouquinho, vamos aguardar voltar. Assim, ó. Travou, Fer. Vocês estão me ouvindo, vocês que estão aí. Alguém me dá um retorno? Foi só a Fer que travou, eu acho, né? Ah, ela caiu até, vamos esperar ela voltar. Tá ouvindo bem? Tá, vamos esperar ela voltar. Eu acho que ela caiu porque deve ter. Ela tá usando 4G, alguma coisa assim, né? Porque a internet, o Wi-Fi dela não tá funcionando. Ah, então tá, meninas. Então vamos esperar. A Fê tava contando que o João tá com 13. Eu acho que é isso, né, Joyce? Pronto, ela tá voltando, tá? Ela já pediu para voltar. Só a gente aguardar um instantinho que ela tá de volta. Oi, Agora tá bom. voltou? Voltou. Contei, ele tá com 13 anos, né, Fê? 13, 13. A tia dele tá E é aqui. engraçado porque acho que tá todo mundo virado, né, nessa coisa da. Tá. Vai ficar gravada a live, tá, Kelly? Perguntaram. A gente vai deixar no IGTV e também nós vamos subir no YouTube do Instituto Florescer. Fê, pode ficar à vontade para voltar. Tá, voltou bem? Voltou bem? Tá difícil, gente. Desculpa, peço mil desculpas. Mas assim, então, e essa quarentena também, na verdade, está bagunçando a rotina de todo mundo, né? Principalmente a rotina de sono, né? Por várias razões, né? Por questões ansiosas, de angústia, dessa pandemia mesmo que traz pra gente e influencia o nosso sono, né? E aí, obviamente, influencia o sono da família inteira, né? Eu acho que esse é um ponto importante de falar, porque eu penso que o puerpério, né, ou a matrescência, né, o processo que a mãe está passando no puerpério imediato, também interfere bastante no sono, né? Sim, Para o bebezinho, não consegue fazer um sono mais prolongado, quando é bem pequenininho, mas essa coisa do que está se passando do lado da mãe, de como ela está lidando com esse momento, que eu costumo dizer que é um momento de luto, né? O sim. puerpério é um momento de uma transformação psíquica muito intensa e sobretudo, de luto. E eu acho que isso também faz com que a gente, qualquer movimento do bebê, a gente vá interpretando como alguma, né, uma Porque demanda. é interessante porque muitas vezes a gente fala, e eu cansei de falar, né, que eu não dormia porque o João não dormia, né? Ah, eu não durmo porque o João não dorme. Mas depois que as minhas sobrinhas chegaram, eu tenho duas sobrinhas gêmeas, né? O João já tinha 4 anos, ele já estava melhor no sono e às vezes a minha irmã ela vinha para minha casa para descansar e a gente assumia, né? Mesmo ela até ia dormir com o João e a gente assumia elas durante as noites para ela poder descansar, né? E eu me peguei com elas recém-nascidas, eu me peguei em pé, grudada no berço, velando o sono delas, sabe? Olhando para as duas assim, para ver se estavam respirando, o que estava acontecendo. E as duas estavam dormindo, sabe? E eu estava ali. Então, quer dizer,
tem uma questão que atravessa a gente no puerpério. Eu vivi um pouquinho desse puerpério da minha irmã também, né? E foi ali que eu falei, gente, não posso mais, não consigo mais lidar com essa coisa de bebê, de recém-nascido, é demais para mim. Mas assim, eu acompanhei muito de perto o puerpério da minha irmã, até para apoiá-la, mas eu vivi muito isso. E ali eu consegui ver exatamente isso que você está falando com clareza, assim. No meu puerpério eu lembro, né? Mas assim, eu vivi muito mais do que registrei racionalmente o que eu vivi, né? Então, assim, o das minhas sobrinhas eu consigo lembrar mais de ter essa preocupação intensa durante as noites, sabe, de verificar a fralda, de ver se está respirando, de ver a posição, às vezes faz porque o bebê às vezes ele resmunga dormindo mesmo, e ele abre o olho dormindo mesmo, né? E a gente já olha tensa, já fica preocupada, achando que tá acontecendo alguma coisa, e aí para voltar a dormir é mais difícil, né? E embora você esteja muito cansada, você está muito adrenalinada, e aí você não relaxa, e aí vem o sono, e aí você vira à noite e fica acordada de dia. Então aquele papo que a gente fala para elas assim, o bebê dormiu, você dorme, a gente quase apanha, né? Quando fala isso para elas, né? E eu, pelo menos, também ficava morrendo de ódio quando eu ouvia isso, né? Até parece que não é fácil, não é nada disso e tal. E aí eu falo assim, se não conseguir dormir, pelo menos fecha o olho, né? Fecha o olho Você por sabe que eu 15 acho legal, minutos. Fer, isso que você falou? Que às vezes quando a gente fala assim, aproveita para dormir, e talvez as mulheres estejam ouvindo, as mulheres mães estejam ouvindo como uma imposição, É, e a gente está talvez falando como um direito, né? Como é, uma possibilidade. Tenta dormir, exatamente. aproveita, não no sentido assim, você tem que dormir, porque isso a gente sabe que é super contraproducente É, mesmo, né? Tem que é, dormir, aí fala, instala lá, né? Agora exatamente. pega um livro que tem que estudar para apresentar no dia seguinte, que vou depois para ver se não dorme, né? Se não dá sono, né? Mas você sabe que esses dias eu estava ouvindo um podcast sobre a pandemia, né? Sobre as consequências da pandemia, de um psiquiatra. E aí ele falou que ele treina quando ele tá com. Que ele treina e aconselha os pacientes dele, quando eles estão com insônia, de ficarem na cama exercitando o cérebro, pensando assim: não posso dormir, não posso dormir, preciso me manter acordado, preciso me manter acordado, porque aí dorme, né? O cérebro tem esse funcionamento aí de alguma forma. Então é Uhum. interessante esse movimento. Tem uma pergunta aí, né? Eu vou ler aqui para você. Tá. Foi a Jaque que falou. Hoje meu filho Arthur tem 8 anos. Durante meu puerpério, eu velava o sono. Colocava espelho próximo do nariz para verificar a respiração. E já aconteceu de não embarcar e eu acordar para ver se ele estava vivo. De não embaçar, não É, embotar o espelho e ela acordar para ver se estava vivo. Então, e eu acho que tem isso, né? Quando a Fer fala, então, eu não dormia porque o João não dormia, ou é de repente o bebê que também vai não ainda tem dormir porque a isso. gente não dorme. Exatamente. Tem essa relação profunda, né, que é inegável no puerpério, né, entre a mãe e o bebê. E tem isso, assim, e eu sentia muito isso, tanto que eu falava muito isso, assim, parecia que o João lia meu pensamento, né? E do que eu tô falando? Na verdade, eu tô falando dessa conexão mesmo, né? De tudo, né? A Joyce fez Eu alguma sempre coisa. falo isso, Pera. Eu falo, o Ah, bebê lê meu pensamento. Se eu entro no quarto acreditando que vai dormir, dorme. Se eu entro acreditando que não vai, não dorme. Eu falo, gente, como é que lê o pensamento? é doido, né? Mas é isso. Não é? E isso é muito interessante, porque a gente ouve isso, a gente ouve os efeitos, e não para culpabilizar, não estamos falando isso para culpabilizar ninguém, mas assim, a gente vai Sim, ouvindo os efeitos do que a gente está pensando, e às vezes a gente precisa dar algum destino para isso, né? Poder sim. falar do que está acontecendo, essa preocupação, será que esse bebê vai morrer? A gente É. precisa poder falar, né? É. Precisa dividir isso, né? Por exemplo, isso que a Jaque falou do espelho, eu fiz, tá? Eu fiz bastante de colocar o espelho aqui pra ver se estava embaçando. É muito doido, né? O que a Joyce comentou? Uhum. Eu já fiz Ela isso só, com ela sono. só colocou Ah, embarcar, é. Ela porque eu ouviu estava lendo essa. embarcar.
A Joyce. Ah, não, a Joyce falou que o cérebro trola a gente na real, que ela faz isso e funciona, de ficar falando, tem que ficar acordado. Tem um nome isso, mas eu não estou me lembrando agora. Tem um psicólogo, Viktor Frankl, que dá um nome para esse processo que a gente faz neurologicamente de fazer um movimento contrário do que a gente está Do que tentando, né? precisa, Aí né? preciso dormir, preciso É dormir, preciso interessante. dormir, fica desperto. Preciso ficar acordado, e daí dá sono. Mas não estou me É lembrando do verdade. nome desse pensamento. É engraçado isso, mas enfim, eu acho que foi importante você tocar nesse ponto do puerpério, porque essa questão do luto a gente experiencia também no sono, né? Para o bebê, principalmente para bebês assim até os 6 meses, o sono para eles é uma separação muito grande, né? Eles querem estar juntinho, eles querem estar perto, então para o bebê é uma experiência de morte mesmo, né? Dormir muitas vezes, se separar, porque ele não tem essa consciência ainda internalizada da presença e da ausência, né? Então, assim, para ele quando some, quando dorme, desaparece, né? Até aquela brincadeira do se esconder e aparecer com a fralda que a gente faz, isso para eles no início é muito desestabilizante, justamente porque tem essa impressão de que sumiu mesmo, né? E por isso que eu até falo com elas, assim, quando o bebê está entrando no 6º, 7º mês, para fazer esse exercício de brincar de esconder, né? A De. gente tem que treinar, vou botar umas aspas no treinar, né? A ausência e presença, né? A Isso, gente vai alternar ausência e presença até que a criança ela vai internalizando isso, né? Vai isso. embora, mas volta. Eu durmo, mas eu acordo, né? Exatamente. E aí vem aquela famosa frase que a gente escuta muitas vezes: ah, parece que o berço tem prego, tem espinho, né? Por quê? Porque para ele o berço é uma associação de que ele vai se separar, né? Pô, foi pro berço e babou. Então já sei que vai começar aquele processo todo e ela vai sumir, né? E eu vou sumir por um tempo, e aí se eu acordar e ela não tiver, isso para mim é um desamparo, digamos assim, né? Não é um desamparo traumático, a gente sabe disso, né? Mas é um desamparo que o bebê experiencia quando ele acorda e não encontra a figura que ele esperava encontrar, né, de vínculo. Então, também tem isso, assim, na dificuldade de dormir, tem essa questão dessa presença e ausência, lidar com isso, né, saber que ele vai dormir, que ele vai acordar. Engraçado que tem para bebês maiores, eu peço muitas vezes para os pais, às vezes, passarem no quarto de madrugada para darem uma olhada e no dia seguinte falar que entraram. Olha, eu entrei no seu quarto 1 hora para ver, você estava dormindo lindamente. Para ele saber que você passou por ali, né? A Nanda está perguntando se não é um treino. Eu não gosto muito da palavra O quê? treino, Nanda. O que eu estava falando, eu falei treino entre aspas, né? Eu acho que é um treino, mas é que, como eu acho que o ser humano não é apenas a gente está muito envolvido na relação, né? Na relação com a mãe e com o bebê. Então, assim, é claro, é um acostumar-se com isso e eu acho que é um acostumar-se importante, né? Nossa, eu fiquei sozinha, mas a mamãe volta, né? Mamãe foi, mas a mamãe volta. A gente vai se acostumando e a gente vai ensinando eles a lidarem com essa. É porque a palavra treino, na verdade, eu entendo muitas vezes que vem muito de algo muito elaborado, né? E que é transmitido ao bebê. Nesse caso, dele se acostumar com a presença e a ausência, é uma coisa que faz parte do, do dia a dia, da vida, né? Assim como a gente, por exemplo, se habitua muitas vezes com a ausência de quem faleceu, né? Trazendo um exemplo aí, mas pelo menos para nossa referência, para nossa compreensão de adulto, né? Com relação a isso, sobre esse se acostumar com o ir embora, né? O adulto, ele se acostuma ao longo do tempo a isso. E o bebê também, ao longo do tempo, ele se acostuma com a presença e com a ausência, né?
Uhum. Tá, que a Nanda tá falando. Minha filha, essa noite, 1 ano e 3 meses, acordou 1 hora e ficou sozinha na cama de olho aberto. Vi na câmera. Por 40 minutos. Se ajeitou e dormiu sozinha. Sem chamar, sem chorar. Então, isso, Nanda, eu acho que é isso mesmo, né? Um bebê que acorda. Desculpa É, comentar, Fê. não, mas é isso, eu conheço ela. Ela é tia do João, né? Aham. E a Aline não tem nem que botar a Aline pra jogo aqui, que é a filhinha dela, porque é covardia. A Aline é aquele bebê assim que a Trace Hoggs chama de bebê livro. É a Aline, entendeu? Aquele bebê Sim. assim que é tranquilaço, assim, que dorme Porque não é tranquilamente. todo bebê que acorda e chora, né, Fê? Não, Tem não, bebê claro que que não. acorda desde sempre, acorda e tá tudo bem, né? E E tem fica bebê que de acorda e boa. não vê e chora, né? Isso, exatamente. A gente não, a gente precisa entender isso, é muito importante. Não é todo bebê que tem dificuldade para dormir, né? Aliás, eu não consigo nem colocar isso como dificuldade, né? Porque assim como a gente nasce com as nossas imaturidades, né? Por exemplo, a gente nasce com uma imaturidade digestória que ao longo do tempo vai amadurecendo, né? Por exemplo, o nosso esôfago, a nossa válvulazinha lá do esôfago, que regula a entrada e a saída do alimento, né? Alguns bebês nascem com ela mais imatura. E aí golfam mais. E aí é o que a gente muitas vezes até nomeia de refluxo fisiológico. Outros bebês, levando essa história para o sono, são mais amadurecidos, nascem mais amadurecidos com relação ao sono, né? E aí precisam só de um ajustezinho e engrenam. Outros bebês não nascem tão amadurecidos. Então, por isso que eu também não gosto de botar isso como um problema, como uma dificuldade. Eu sempre me refiro a questões no sono, sabe? Eu acho Uhum. que a gente precisa ter cuidado com a nomenclatura. Às vezes parece que é alguma coisa, mas não, que é a mesma coisa, mas não é, sabe? A gente precisa ter muito Uhum. cuidado com isso. Deixa eu Sim. falar um pouquinho, porque a gente já tem só 15 minutos quase, falar sobre a higiene do sono, explicar um pouco o que é a higiene do sono e a importância da higiene do sono, né? A higiene do sono, ele é um conjunto de boas orientações que influenciam os momentos da rotina com relação ao sono, né? Então, assim, a gente, por exemplo, a gente ter uma rotina é uma coisa que faz parte da higiene do sono. A gente ter uma rotina com consistência, ser persistente, principalmente ter paciência para as coisas da rotina acontecerem, né? É... Outra coisa é a gente ficar atento ao uso de telas, né? Nessa pandemia, a gente sabe que está cada vez mais difícil realmente a gente não liberar acesso a telas, principalmente para os bebês maiores, né? E para as crianças maiores. Principalmente pais que trabalham em home office, fica muito difícil e assim, hoje em dia os nossos apoios estão quarentenados também, né? Então, a gente tem essa dificuldade. E aí o nosso apoio virou a televisão, o YouTube, o Netflix, né? Enfim. E aí o que eu sugiro assim nessa quarentena para a gente tentar reduzir é colocar os horários, né? Até determinada hora assistir, né? A tela, ter intervalos de brincadeiras, de atividades físicas, porque o que eu também estou vendo, né? É muito comum a galera reclamando muito que o bebê não está dormindo à noite nessa quarentena, que dormia bem e não dormia mais. Por quê? Porque a criança gasta energia física, né? Na vida lá, na vida antiga, né? Ela gastava energia física, energia motora e não está gastando agora, né? Tá muito parada dentro de casa, então com os limites, né? De dentro de casa, então fica mais difícil para adormecer, sim. E aí também, com a quantidade de tela, com a quantidade de estímulo audiovisual, né? Que a gente sabe que a cabecinha deles muitas vezes não tem recurso ainda para acompanhar aquilo tudo, acelera o pensamento e acelera os movimentos, fica mais hiperativo e na hora de dormir não consegue. Então, assim, não sou hipócrita
de ficar com esse discurso e falando, olha, gente, não, tela nunca, tela é feio, bobo e mal. Não dá, né? Não dá pra gente mergulhar nisso agora, principalmente. Eu nunca fui assim, agora então, menos ainda. Só que a gente precisa ter esse equilíbrio de atualmente usar menos, né? Tentar dosar e pelo menos 2 horas antes do sono, Distanciar do horário do sono, né? distanciar do horário do sono noturno e, se puder, das sonecas, tá? Porque agita mesmo, não adianta, gente. Essa luz agita muito. Eu tô sentindo, mas você deve estar sentindo isso também. À noite o olho arde, começa a lacrimejar, minha cabeça fica muito agitada. Então eu preciso ainda dar uma acalmada para poder dormir, sabe? São as novidades da quarentena que a gente está tendo que dar conta, né? Tá difícil para todo Não só mundo. surgiram aqueles memes no começo, você tá zumbi, você tá vampiro, você tá não sei o quê, porque a gente mudou muito a nossa rotina e É, foi impactante. E é, achei interessante de fazer até esse paralelo, essa comparação com o puerpério, né? Acho que a pandemia e é. o puerpério, eles fazem um impacto na vida da família, né? E até interessante, assim, né, você trazendo isso, assim, até essa questão do luto, né? Porque o quanto de luto a gente está fazendo nessa pandemia também, né? Uma, uma cacetada de Sim. luto que a gente está tendo que digerir aí, né? Os lutos de perdas de parentes, de amigos, os lutos de não poder ir e vir, né? Enfim, vários lutos aí que a gente está fazendo. Mas vamos voltar aqui para a higiene do sono. Então, um dos aspectos da higiene do sono é com o uso moderado com relação à tela, né? Outra coisa é promover momentos de relaxamento para o sono noturno. E aí eu recomendo muito, assim, como eu falei, 2 horas antes de estar adormecido o bebê, é importante que a gente comece a diminuir o ritmo da casa como um todo. Então, diminuir o volume da televisão, se possível desligar, tirar o som do celular, som de telefone, diminuir a nossa energia, né? Diminuir as luzes, diminuir o nosso tom de voz. Claro que a gente não vai ficar sussurrando, mas assim, diminuir, como eu falei, a nossa energia para poder lidar com o bebê com uma energia mais calma. Porque essa coisa que você falou, né, do bebê ler pensamento, é muito interessante. Eu lembro bem que às vezes eu estava dando um jantar, alguma coisa assim, e eu precisava que o João dormisse, né? Porque tinha amigos na sala esperando. Ele não dormia mesmo. Parece que ele lia meu pensamento. Então, por quê? Mas aí não é questão só de ler pensamento, é questão dele ver que eu tô com uma energia agitada. Ele falou, cara, minha mãe tá aqui Eu muito não vou perder agitadinha. esse babado aí, eu não vou perder esse Minha babado. mãe tá muito agitadinha aí, eu não vou perder esse babado, não. Deve estar bom lá fora, eu vou querer ficar lá, né? Então era assim, sabe? Eu via, sentia, eu percebia muito isso. Então é isso, é a gente diminuir a energia e sintonizar numa energia calma e numa energia tranquila para poder entrar nesse ritmo de relaxamento também 2 horas antes do sono. Outra coisa importante que faz parte da higiene do sono é um ritual de sono noturno. Ter momentos encaixadinhos também, se você não consegue ter uma rotina tão consistente, pelo menos à noite, a rotina do sono enquadra dentro de um ritual de sono noturno, que é o banho no mesmo horário, diminuir o ritmo. Outra coisa, gente, brinquedo, né? A gente ganha, os bebês, né, ganham muitos brinquedos de luzes, de sons e aqueles livrinhos que você aperta a vaquinha e faz meh, né, não sei o quê, tudo, né, tudo tem barulho e luz, né? E pula e dança, né? Uma coisa de louco. Esses brinquedos, a gente tira fora, guarda. Não é para a hora de dormir, não é para brincar antes da hora de dormir. Antes da hora de dormir é um livrinho bacana sobre histórias calmas, tranquilas, ler num tom suave, né? Os brinquedos que acendem, desligar, tirar pilha, sei lá, ou tirar, se possível, de circulação. Deixar um brinquedo de montar, de encaixe. A criança pode brincar antes de dormir, mas não precisa ser um brinquedo de luz, de som, de super estímulo. Aqueles livros que você abre e monta um castelo, né? Não dá, porque aquilo estimula muito, né? Então isso também faz parte do ritual de sono noturno. Acalmar, pisar no freio,
um banho relaxante com um olhinho de lavanda que eu até trouxe para vocês, que eu tava passando em mim aqui antes de começar. É da Laszlo, mas tem o do Terra também, tem vários. Só tem que ficar atento se ele for vegetal, tá? O mais importante é o óleo vegetal mesmo. Pingar 3 gotinhas no banho. Ah, Fernanda, não tem o óleo vegetal é muito caro, porque realmente é, a gente sabe. Cara, chá de camomila. Faz uma xícara de chá de camomila sem açúcar, óbvio, concentrado, com 2 saquinhos, uma xícara, dissolve na água do banho. Água do banho mais quentinha, né? Que é sempre bem importante. Do banho relaxante, eu digo, né? O banho relaxante não se recomenda que ele seja um banho de higiene, porque você, né, estimulando o corpinho do bebê, você pode estar agitando mais ele. Então é só um banho para deixar um banho de imersão para deixar ele boiando ali, com as luzezinhas do banheiro apagadas, principalmente se a sua luz for aquela luz branca que simula a luz do dia, né, que normalmente tem em banheiro e cozinha. É importante trocar. O ambiente de sono está preparadinho, com uma temperatura agradável, 24, 25 graus, nem muito quente, nem muito frio. Ter cuidado se não agasalha muito o bebê, ou se não deixa ele muito exposto para não sentir calor ou frio durante a noite. As luzes, o mais recomendado é breu total, né? Mas, se puder, se quiser ter uma luz para poder acompanhar pela babá eletrônica, de repente, não sei, uma luzinha vermelha, sabe? Essas luzinhas de tomada mesmo. Luz de tomada vermelha. Não precisa ser a luz completamente vermelha, mas uma luzinha vermelha, porque a luz vermelha é a que menos atrapalha na produção de melatonina dele durante a noite, né? Que mantém ele dormindo. Então, se ele desperta, ele não dá de cara com aquelas luzes brancas e tal, que faz com que ele perca o sono muitas vezes. Durante a soneca também. É escurinho, ambiente de sono escurinho. O bebê, ele aprende muito rápido a diferença entre dia e noite. Então não precisa se preocupar, colocar o bebê para dormir no claro de dia e no escuro à noite. Até porque o bebê não se referencia só por luminosidade, né? Então a gente precisa também ficar atento a isso, tá? Deixa eu ver se eu não perdi nada aqui. Massagem é muito bom também, né? Estimular a Chantala, fazer massagem no corpinho do bebê. Para quem não souber a Chantala, eu vou dar aula, né, de Chantala. Tem uma pergunta aqui da Joyce. A Joyce está contando que está fazendo uma rotina de sono mais acertada aqui para Mariana. Maria é outra fofa, bacana. linda. Joyce é minha cliente. Tô preocupada com a hora aqui para não derrubarem a gente. Você também vai passar a Chantala, então, no curso? Isso, eu vou dar aula de Chantala também no curso. O curso que vai ser... Eu gosto de frisar isso porque, assim, às vezes tem cursos gratuitos que são gravados. O meu curso não é gravado. O meu curso vai ser ao vivo, com todo mundo falando, perguntando, interrompendo, porque é só desse jeito que eu entendo a absorção do conhecimento, tá? Então, de repente eu posso até deixar gravado e passar para as meninas depois, mas eu gosto muito de ter esse tete a tete com as mães, com os pais, sabe? Dar essa oportunidade também da pergunta, do apoio, do vínculo, tá? Então, vão ser 2 aulas sobre sono e uma aula sobre Chantala e balde, tá? Então, reforçar essa massagem também no ritual de sono noturno é muito importante, tá? Você quer que eu traga as perguntas que a gente... Isso. Faz para mim rapidinho, Deia. Bom, o que mais rolou, né, nos grupos aqui foi perguntar como que faz para o bebê dormir a noite inteira, 6, 8, 10 horas, foram brincando. Desvincular a mamada, tanto do seio quanto de mamadeira do sono, porque aquele bebê que acorda e só volta a dormir ou com seio ou com mamadeira. Como manter período longo, um período que o bebê já alcançou. Eu acho que a toada assim, das perguntas foi bastante sobre o
o À sono noite. noturno, embora tenha tido também sobre diurno. A gente não vai conseguir responder tudo agora, né, Fê? Mas se É. quiser comentar um pouco sobre Eu vou isso. falar rapidinho, assim, o mais importante, assim, para a gente poder. Na verdade, assim, a resposta para essas perguntas está em tudo que eu falei, né? Por exemplo, ter essa rotina consistente e, assim, também achar, gente, que o bebê ele não vai responder milagrosamente da noite para o dia. Eles não são robozinhos, né? Então, assim, é ter persistência e paciência para eles poderem responder à rotina, ao resultado da rotina, né? Por exemplo, a soneca. A soneca, às vezes, tem bebê que faz 20, 30 minutos e se desperta. É só você ir lá e prolongar essa soneca por mais 10 minutos, depois voltar mais 15 minutos. A gente precisa ter uma certa dedicação aí. Eu sei que às vezes a gente perde a paciência porque é cansativo mesmo, né? Ai, tá travando de novo? Não, mas já voltou, Fê. E é engraçado Tá. porque a gente perde paciência, daí, só que assim, se a gente conseguisse ter paciência naquele momento, a gente ganha lá na frente, né? E às Uhum, vezes a gente uhum. está sem essa energia de colocar agora nessa rotina para Exato. ganhar lá na frente, né? Mas Exatamente. quanto antes a gente começa a fazer isso com os bebês, melhor para eles, inclusive, né? Porque o bebê É, precisa aprender a dormir, né, Fê? sim, com certeza. Alguns E uma bebês até coisa, têm um pouco mais de essa habilidade, mas isso assim, é uma eu coisa, isso é uma coisa muito importante, André. Alguns bebês precisam aprender a dormir. A gente ensina eles a falar, a gente ensina eles a se alimentarem, a gente ensina eles a andar. E a gente muitas vezes não ensina eles a dormir. Porque a gente também não sabe dormir muitas vezes. Então rola esse descompasso, até porque a nossa necessidade de sono como adulto é completamente diferente da do bebê. Né? Então, esse descompasso aí rola e às vezes é difícil da gente ensinar eles a dormirem muitas vezes, né? Mas uma dica de ouro, por exemplo, com relação ao sono noturno, que é muito importante, é assim, quando a gente entrar no... O bebê despertou à noite, a gente entra no quarto do bebê, a gente não pode entrar com aquela sede, com aquela vontade de falar com o bebê, de conversar, não. O ideal é a gente entrar num ritmo calmo, não acender luz, não falar com o bebê muito, não conversar, não dar palestra para o bebê, né? Falar sempre eleja sempre uma mesma frase, repita sempre aquela mesma frase que vai fazer uma vou voltar a sinalização para o dormir. bebê, para ele voltar a dormir. Vamos voltar a dormir, tá todo mundo dormindo, boa noite, mamãe tá aqui. Shhh. E só assim, né? E sem assim, olhar muito no olho, porque o bebê ele quer se comunicar de algum jeito, né? Eu sempre Então, brinco, Fê, que eu nunca mostrei meus dentes de madrugada, porque eu gosto muito de dormir. Eu nunca mostrei meus dentes de madrugada. é Não, isso eles aí. nunca me viram sorrir de madrugada. É isso Tipo, aí. foi tipo, volta a dormir, acorda, volta a dormir. É isso aí, tá certíssimo. Sem dente, no tips. Isso aí. Sem dentes de madrugada, exatamente. E vou adotar essa, André. Deia, você quer falar rapidinho do curso para profissionais que a gente vai abrir ou a gente solta depois e fala, porque a gente tem 1 minuto Eu acho que é só. legal comentar. Então, a feira, ela já estava com essa ideia de fazer esse curso para as famílias, né? Então, ela vai fazer um curso gratuito. E eu fiz um convite para a feira para a gente fazer um curso de formação profissional, de Isso formação aí. de consultores de sono. E a gente vai lançar, eu não sei se sai no Instagram hoje ou segunda, a gente já está com a publicação pronta, mas eu vou conversar com a Bruna, se vai sair agora ou sair segunda. A gente vai lançar, então, um curso de formação que vai ser a Fernanda que vai dar. Eu vou dar um pequeno trecho do curso, mas é um curso da FER, né? Vai Que é ser bem legal. Eu consultora, tô bem tem muita ansiosa. experiência, uma profissional maravilhosa. E a gente está bem feliz de fazer essa parceria com o Soninho Meu, com a Fernanda Meirelles. Eu também tô bem feliz, eu tô bem ansiosa, porque assim, o curso vai estar muito legal. E assim, mais legal ainda é a gente poder é, é, ajudar outros profissionais, sabe, a trabalhar com mais famílias, ou seja, ter mais profissionais na área do sono bacanas e refletindo sobre essa questão da dinâmica familiar e do sono, né? Tá bom? Eu Eu tô com acho que a medo da gente já gente pode cair. quase caminhar para a despedida. O meu relógio está lá, por isso que às vezes eu olho lá. É, Isso, pra tá gente ficando não a ser dor, digamos, cortada, ela. né? Senão daqui a pouco a gente cai. Tem 28 segundos, então a gente se despede correndo, Fê. Um Galera, foi abraço um para todo mundo. prazer imenso, um beijo grande para todo mundo. Deia, foi maravilhoso. Vamos fazer mais vezes isso, porque acho que hoje foi só uma palhinha, né? Porque você vê que o assunto é Vamos sim, extenso. Fê.
E já vi que a coisa flui, flui muito bem. E fiquei muito contente de ter todo mundo aqui, de ter você comigo. É um prazer incrível, tá bom?